Camaradada, tomamos um baita hate e agora vamos ter que vir fazer esse vídeo daqui em resposta. Ah, barbudo, finalmente! Esse camarada que te critica é dos meus. Eu tô há muito tempo querendo te falar uns bons desaforos e aí esse cara lavou a minha alma. Quero ver como é que tu vai sair dessa, barbudo. Vou dar a resposta do mestre Hugo. Eu não sei não. Mas ainda assim, vou tentar sair com alguma dignidade. Vem com a gente que você vai entender. Salve, camaradada! No último domingo, a gente publicou um vídeo falando sobre o fetiche da mercadoria e a questão da água. E aí, veio um camarada muito do brabo e me mandou uma senhora carraspana acabando comigo. Eu queria muito ter a leveza, a sutileza da maravilhosa Rita Von Huth, que respondeu desse jeitinho aqui ao vídeo que a gente fez criticando ela. Aliás, o nosso camarada, né, o Marcos Comenta, vai aparecer aqui o canal dele, fez um vídeo, menina, me chamando de suja, porca, imunda, calcinha dura, porque eu falei crise climática e não colapso ambiental no último vídeo. É tudo mentira, eu tô fazendo isso só pra você querer ir assistir o vídeo dele. E me xingou horrores, falou que minha mãe era feia, chata, boba, cara de ET, que a minha avó tinha catupiry na teta, te juro. Você vai lá me defender no vídeo dele, e aí eu preciso responder que ele tá senil, caduca e broxa. Uma velha que mal se aguenta em pé. E que ele já não tinha visto um vídeo antigo do nosso canal chamado Colapso do Sistema Terra. De modos que chega desavisado e quer sentar na janelinha, né, velho Marques? A Rita é sensacional e eu não tive nenhuma outra saída a não ser fazer uma autocrítica e pedir desculpas à camarada pelos erros que cometemos. Só que dessa vez, quem tá na saia justa é justamente esse que vos fala. E agora vai ser dureza para poder escapar dessa. E a primeira acusação que o Tchê antitotalitário me faz é que eu sou prolixo, muito prolixo. Camarada, eu vou te contar uma história que vai entrar para você na forma de anedota, que é algo que eu passei, mas que você não vai encontrar em nenhuma das minhas biografias, em nenhum documento, porque eu só tenho na minha memória. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era estudante, lá na Renânia, ainda adolescente, eu tive um professor de História Natural, muito bom, maravilhoso, que ensinava muito bem a toda a turma. Mas o sobrenome dele seria algo que em português eu vou traduzir como boia. E como a matéria que ele dava era uma matéria um tanto quanto árdua, um tanto quanto difícil, e a gente já era bastante pertinente desde a nossa adolescência, a gente fazia um jornalzinho que a gente circulava entre nós estudantes, e alguém lá da escola resolveu colocar a seguinte frase: boia, na sua aula a gente boia, na sua prova a gente afunda. Era naturalmente uma piada, uma irreverência da juventude, nós éramos todos muito irreverentes, e a gente estava brincando com o sobrenome do camarada. Mas eu vou contar uma coisa. Eu era o editor do jornal. E aí o camarada me chamou, em particular, e me contou da profunda mágoa e da profunda sensação de desgosto ao ler isso no jornal, quando a gente afirmou que na aula a gente boiava. Ele interpretou isso, claro, como se fosse um professor relapso, coisa que não era, e como se a aula dele não fosse bem preparada, coisa que era. A matéria que era muito árdua e nós que estávamos ali fazendo piadas típicas da juventude. Imagina o que seria para o camarada boia ter recebido a notícia de que ele era muito prolixo. E eu vou reagir agora aos meus 207 anos como eu deveria ter dito a ele quando eu tinha 15. Camarada, de fato, eu sou prolixo. Você falou uma grande verdade, mas entenda, toda a minha obra, todo o meu trabalho, tudo que eu escrevi e deixei foi voltado para a classe trabalhadora. Tirando a minha tese de doutorado, tirando os meus trabalhos acadêmicos, jamais escrevi direcionado para a academia. O objetivo do que eu escrevi, do que eu deixava, do que eu anotei, foi justamente dar ferramental à classe trabalhadora. Toda a intelectualidade que existe, de fato, dentro dos movimentos operários, para que eles pudessem ter uma ferramenta capaz de interpretar de modo correto a realidade. A obra do Capital,
que foi conseguir fazer 3 livros, alguns publicados postumamente, graças ao camarada Engels, tinha como objetivo ser uma ferramenta porreta para que os camaradas pudessem de fato conseguir ler a obra, ter as chaves necessárias para entender o capitalismo e pudessem atuar da forma correta, direcionando a classe trabalhadora para a libertação final, acabando com os grilhões da burguesia que prendiam uma relação de dominância e uma relação cruel. Era esse meu objetivo. Mas mesmo com todo o meu esforço, e olha que eu me esforcei bastante, é verdade você me afirmar e fazer a acusação de que eu sou prolixo. E eu tenho que me justificar com algumas considerações. A primeira delas é que, embora eu tenha militado a minha vida inteira no movimento dos trabalhadores, embora eu tenha me identificado com a classe trabalhadora, embora eu tenha desde sempre procurado organizar a libertação final da classe, a minha formação acadêmica, e eu tive uma formação acadêmica, se baseou em Hegel. E Hegel é alguém extremamente hermético, difícil de se entender, que exige muito esforço intelectual e muita capacidade para você conseguir dar conta da informação que ele traz. Hegel era um filósofo, um dos grandes filósofos da humanidade, um dos últimos talvez. E a minha tarefa, que era uma tarefa hercúlea, era conseguir rebater e aprofundar e avançar as questões de Hegel, que foi o que de fato fiz, embora não tenha sido possível escrever uma obra filosófica de maior fôlego, justamente porque meu objetivo de vida não foi me voltar para os acadêmicos, foi justamente trabalhar para a classe trabalhadora. Então, aquilo que você lê e que você chama de prolixo, que você acha que é difícil e árduo, e eu concordo com você, é uma tentativa desse velho, durante toda a sua vida, de ser acessível, fácil e muito simples de ser lido. Aquilo que eu não fui capaz de atingir foi por incapacidade desse que vos fala, não foi por falta de esforço, acredite em mim. E eu tenho um camarada que me ajudou muito a tornar as minhas obras ainda mais palatáveis do que o esforço que eu fazia, que já era um esforço não bem sucedido, que é o camarada Engels. Ele tem uma forma de escrever e uma simplicidade de comunicação muito mais interessante do que a minha. Talvez, se ele tivesse voltado de Americanas, como diz a camarada lá do Suavemente Comentado, se estivesse aqui comigo, eu pudesse fazer roteiros mais simples, embora eu tenha que agradecer muito todo o coletivo que me ajuda a organizar os roteiros desses programas, porque eles também facilitam bastante a compreensão por vocês. Acredite, se fosse deixar tudo na minha mão, eles iam ser ainda mais prolixos. Então, camarada, a primeira crítica que você me faz sobre ser prolixo, eu vou ter que acolher e dizer que vamos nos esforçar ainda mais para tentar tornar as questões mais claras, mais simples e mais fáceis. Isso é um ponto. O restante do post que você fez, você me agride me chamando de tão ruim quanto Pondé e ainda faz falas bastante críticas e ácidas à questão da filosofia da praxis e à questão de como eu falo várias vezes sobre a coisificação, sobre o fetiche da mercadoria. O que significa que eu fui muito prolixo e não consegui fazer um vídeo que fosse mais simples, mais palatável para a classe trabalhadora. No entanto, para não ir de um extremo até o outro, eu preciso falar algumas questões, dividir algumas preocupações com você. A primeira delas é que quando a gente fala em classe trabalhadora, a gente precisa tomar cuidado. Não acho que você tenha feito isso, antitotalitário. Acredito que você seja um militante organizado e esteja fazendo as críticas de uma forma bastante ponderada e querendo, de fato, melhorar o nosso canal. Mas eu vou ter que falar para o restante dos camaradas que estão me assistindo que uma das preocupações que eu tenho e que é muito importante para todos nós é que a gente não idealize a classe trabalhadora como algum camarada incapaz, de difícil recurso intelectual, porque isso não corresponde à realidade. Foi o que, por exemplo, um anarquista chamado George Orwell fez na obra Revolução dos Bichos. Os camaradas que não leram essa obra, ele retrata a classe trabalhadora como um bando de ovelhas incapaz de pensar. E aí ou ela é dominada pelo capital, ou ela é dominada pela burocracia estatal, porque ela não tem autonomia, lhe falta capacidade intelectual para ter decisões próprias. Essa visão totalmente equivocada do Orwell tem a ver com as raízes aristocráticas do camarada Orwell e com uma visão preconceituosa e pré-estabelecida da classe trabalhadora. Quando eu fiz a minha obra, quando eu comentava com o camarada Engels, quando nós
organizamos juntos a Primeira Internacional, que organizava trabalhadores de várias nações da Europa e dos Estados Unidos, ali ficava bem evidente que a elite do operariado, quem trabalha dentro das fábricas, os trabalhadores, de fato, era uma elite intelectual. Ela tem capacidade de desenvolvimento de pensamento, ela é capaz de absorver informação. Evidente que todo trabalho intelectual, principalmente na vida adulta, é um trabalho árduo, exige muito esforço. A gente precisa ler as obras e se dedicar. Demora até a gente conseguir dominar a categoria, dominar as linhas de pensamento. E tem pensadores que são extremamente herméticos, fazem isso de propósito, justamente porque tem uma série de facilidades de vida que estão fora do mercado de trabalho, e aí eles podem se dedicar somente a ir tornando a fala e o pensamento deles mais hermético. Mas mesmo nós, que não fazemos esse tipo de atuação, como a gente está trabalhando com teoria tem uma certa dose de peso, é necessário que haja uma concentração, um esforço de estudo que é profundamente difícil para a classe trabalhadora, porque nós temos que trabalhar durante pelo menos 8 horas dentro das unidades operadoras, com a maior parte da frequência da periferia, a periferia se mora distante, então se passa muito tempo, às vezes 4 horas no dia, em deslocamento entre a moradia e o local de trabalho, que dá umas 12 horas diárias, fora as horas extras, e fora o fato que aqui no Brasil a jornada ainda é de 6 por 1. O grau de estresse físico para você conseguir estudar, a necessidade de alimentar, de organizar as famílias e a falta de tempo que a gente tem para isso, torna muito, muito difícil manter uma vida de estudos, ter espaço para estudo e ainda para se dedicar disciplinarmente à organização da classe. Então é algo sobre-humanamente difícil de ser feito, o que não significa que não seja necessário. A maior parte de nós da classe trabalhadora não vamos ter as condições ideais de estudo. Entretanto, é importante que a gente mantenha no nosso horizonte conseguir ler e dar cabo das obras. Não importa assim no prazo de 10, 20, 30 anos, mas é importante que a gente mantenha no horizonte e consiga ter uma prática, tenha uma rotina de estudo, seja ela semanal, mensal ou diária. Quanto melhor for o tempo de distância entre uma rotina de estudo e o outro, melhor, ainda que você reduza o tempo. Se você só tem 15 minutos para ler por dia, leia durante 15 minutos. Né? Pega o Capital e vai lendo ele de 15 minutos diariamente, até o dia que você vai conseguir de fato ter dado conta dele. Depois você ainda vai precisar revisitar ele, mas sem ansiedade, entendendo as dificuldades da vida. Se você conseguir achar algum momento de encaixar isso, é importante. Se você não tem momento nenhum nesse momento agora que você está na vida, que você coloque isso como um horizonte próximo, algo que seja necessário. Pô, vou precisar dar conta de tantas tarefas, no prazo de 2, 3, 4 anos vou conseguir começar a dar 15 minutos de dia para poder ler o Capital, 15 minutos por semana, 15 minutos por mês. Enfim, é necessário ter isso como horizonte. Isso é importante, eu preciso contar isso para a classe trabalhadora. Aí vem a segunda parte, que você me deu uma porrada ainda melhor na sua avaliação, quando você fala que eu sou totalmente distante da periferia e também distante da realidade brasileira. Então vamos lá. Você comenta que em 2021 se aprovou uma lei na qual passou a ser possível a gente privatizar a água. Então, camarada, eu tenho que te contar algumas coisas. Primeira delas, esse não foi um processo pensado pelo Congresso nem pelos deputados. Esse é um processo organizado por uma determinada classe. E essa classe foi a classe do capital. Então, antes de 2021, acredito que, não sei em qual periferia você exista, mas dentro das grandes cidades, dentro onde tem mananciais de água, ainda no início lá dos anos 2010, 2011, 2012, teve um movimento da Coca-Cola, da Nestlé e de outras empresas de irem comprando as regiões que eram aquíferas, os terrenos que tinham grande quantidade de água. Aqui no Rio de Janeiro, vou citar de cabeça, tinha um terreno de muita quantidade de água que pertencia a uma indústria antiga chamada Nova América, e que a Coca-Cola comprou aquele terreno todo, ainda que ali fosse proibido a privatização da água. Ela tinha direito ao terreno, mas não tinha direito à água. Estou fazendo como eu faço na minha obra. Estou partindo do exemplo concreto da minha proximidade, aqui na região da Baixada do Rio de Janeiro,
em que a Coca-Cola teve um ato de comprar os terrenos da Nova América, que já estava falida, comprar os terrenos, mas comprou especificamente os terrenos que tinham um grande manancial de água natural ali que podia ser usado. Esse é um movimento que começa antes dos anos 2000, porque antes dos anos 2000, ou no começo dos anos 2000, já se sabia que o colapso climático ia se intensificar e que a água era um recurso que se tornaria escasso a partir de 2050. Então, o movimento da Coca-Cola, da Nestlé e de outras empresas de irem comprando esses mananciais, esses terrenos que tinham mananciais de água, é um movimento que foi um movimento orquestrado, foi decidido. Há um momento lá na reunião de acionistas mundial da Coca-Cola, da Nestlé, em que eles tomam como meta irem adquirindo os terrenos que existem água no mundo. A América Latina e o Brasil, entre eles, e o Brasil especificamente está um pouco no coração, porque ele tem uma das grandes reservas de água mundial. Então há um movimento do capital comprando os terrenos antes que a lei seja publicada. Tem várias razões para isso. Não podendo a água ser um recurso, era inconstitucional, tá? A água ser privatizada, e deveria continuar sendo inconstitucional, porque a água é um recurso natural. A água funcionava para a humanidade há muitos anos atrás, né, porque eu era vivo, como o ar funciona hoje. Não é plausível a gente ainda imaginar que o ar vai se tornar uma mercadoria, que você possa ter que vir a comprar o ar. O ar é um direito de todos, é um recurso natural do planeta Terra e é um direito de todos. Isso ainda é algo bastante tangível. A água, durante muitos anos, foi assim. Agora houve um movimento para que a água começasse a ser vista não mais como um direito, como um recurso, assim como é o ar. E por isso que o exemplo que o Janete dá no vídeo que a gente lançou na semana passada, o Eduardo Janete, é muito bom, porque ele fala primeiro do fetiche da mercadoria na água, mas na sequência ele fala sobre o futuro possível em que o ar vai se tornar também uma mercadoria. Pra gente, esse exemplo é um dos melhores exemplos para você entender um aspecto da teoria marxiana, que é justamente o fetiche da mercadoria, que é transformar tudo que existe em coisas e essas coisas serem mercadorias, intermediarem as relações dos seres humanos. Então, se antes de 1500 você tivesse no Rio de Janeiro, a região que não era Rio de Janeiro na época, mas a região que hoje ocupa o Rio de Janeiro, e chegasse para um dos camaradas, um dos povos que existia aqui na época, e dissesse que estava com sede, a reação natural de todo povo naquele período, naquele local, era chegar e indicar para nós onde é que a gente poderia ir numa nascente e beber água. E a partir desse momento, introjectava, fosse em quem fosse, que a necessidade, toda vez que tivesse a necessidade de água, era só ir naquela nascente e beber água. A água era um recurso para ser utilizado de forma livre em relação à vida. Hoje, quando você pensa em qualquer trabalhador que exista na sociedade carioca, ele pensa previamente, quando ele pensa como é que ele vai fazer para conseguir água, ele pensa que ele precisa trabalhar, né, vender sua força de trabalho, ganhar um salário, e desse salário vai ter que vir um dinheiro, ou que ele vai comprar água lá no mercado para poder beber, ou então que ele vai ter um filtro na casa dele, na água que ele paga para as águas do rio, para poder utilizar. A relação que o trabalhador hoje tem com a água naturalizou-se. Como ele pensa normalmente, que a água tem que ser comprada de alguma forma. É assim que ele vai beber água no decorrer da vida dele, através da compra de água, ou das águas do rio, das águas encanadas, ou nas garrafas que são vendidas no mercado. Isso significa que a mercadoria se tornou a forma que media a vida do camarada. Talvez você fique irritado com a minha fala media, mas é assim que ele pensa. Isso funciona para todos nós. A gente sempre que pensa em água, como é que a gente vai conseguir água nos próximos anos, é através da compra de uma mercadoria água. E para a gente poder comprar essa mercadoria, a gente vai ter que gerar renda. A gente vai ter que chegar, vender nossa força de trabalho, ganhar um salário, um pedaço desse salário vai ser utilizado para a gente poder adquirir água. Essa forma, que é a forma típica do capital, em que todas as relações são pensadas na forma de mercadoria, tudo que você precisa, todas as necessidades do ser humano são imaginadas de serem solucionadas pela forma mercadoria. Você ir
em algum lugar, comprar aquela mercadoria e aí você conseguir satisfazer a sua necessidade. É assim que a gente fala do fetiche da mercadoria. A mercadoria se tornou a mediação que nós temos com praticamente tudo. E isso é tão forte, tão introjectado, tão naturalizado, que teve um camarada que respondeu no mesmo vídeo que indignou o Che antitotalitário, eu vou pedir para o camarada da internet colocar em algum lugar aqui na tela, ele chega e diz que a mercadoria, ele trabalha, está naturalizado nele, como se a mercadoria sempre existisse. E ele confunde capital com dinheiro, ou com escambo. Para ele, a mercadoria, ela é a única forma possível da gente se relacionar com a vida. O Che antitotalitário não mencionou, mas eu falo no vídeo que a gente lançou no domingo, sobre a questão do Caio Prado Júnior e a formação econômica brasileira, e revendo o vídeo, eu vejo que não ficou muito claro a relação que ele tem. Mas o Caio Prado Júnior, ele descreve a sociedade brasileira, sobretudo no Nordeste, ali entre 1600 e 1700, dizendo que a mercadoria não era ainda uma forma comum dentro do nosso sistema. O que significa isso? Significa que se você morasse numa cidade, você teria dificuldade de conseguir comida, ovo, galinha, água. Seria difícil você sobreviver pensando em ter salário para sobreviver. Por que isso acontecia? Porque a forma como a sociedade se organizou no Brasil naquele período eram com grandes fazendas produtoras de açúcar, às vezes de algodão, às vezes mais tarde de café, e essas unidades produtoras, elas produziam tudo para exportação. Não havia um mercado interno. Só que para produzir para exportação, o trabalhador, em sua larguíssima escala, escravizado, não tinha autonomia. Ele era obrigado a fazer a produção diária de todos os produtos que ele fazia. E dali saía a mercadoria que ia gerar mais-valia, que ia permitir acúmulo de mais-valia, acúmulo de riqueza, na mão do grande produtor, do coronel, ou do dono de engenho, enfim, quem estivesse ali organizando e acumulando a riqueza daquele trabalho produzido. Mas esse trabalhador, para ele poder existir, poder executar o trabalho, então ele precisava beber água, ele precisava comer, ele precisava manter uma existência. E aí, as próprias unidades produtoras que tinham, as grandes fazendas de cana-de-açúcar, tinham um espaço destinado ao trabalhador escravizado para que ele cultivasse o consumo de subsistência. Então ali na fazenda se produzia galinhas, se produzia porcos, se produzia água, se produzia, enfim, os insumos necessários para que os trabalhadores daquela região pudessem consumir. E esses produtos não eram encontrados à venda. Eles tinham que ser produzidos, senão não haveria como manter a alimentação dos trabalhadores escravizados que existiam ali naquele momento. E a descrição que o Caio Prado Júnior faz desse momento, com documentos históricos primários, foi justamente essa. Ele percebe, tem até falas explícitas de padres falando sobre isso, que ali em Salvador, Recife, não se conseguia encontrar nada para se comprar e comer. Que se não fosse a doação do material dado pelos grandes donos de fazenda, né, que tinham ali uma relação com a igreja local e tal, seria impossível a sobrevivência de qualquer ser humano que passasse pela cidade. Porque não haviam mercados. Eu não vou debater aqui o quanto isso está certo, o quanto está errado, se o documento está correto ou não, mas o que importa para a gente é que ali descreve o Caio Prado Júnior uma sociedade em que a mercadoria ainda, que o sistema ainda não fetichizou a mercadoria, as relações ainda não dependem da relação de mercadoria para se pensar a sobrevivência. A sobrevivência é feita pela subsistência local, pela produção de subsistência, que tem um pequeno excedente que permite que visitantes que estão de passagem possam comer, beber e continuar vivos, não morrer de fome. A relação com a mercadoria, que muitos autores, inclusive, chegaram até a afirmar, eu penso que equivocadamente, que aquele período do Brasil era feudal, porque no fundo, não dá para dizer isso, já que as unidades de produção existiam justamente voltadas para o excedente que era vendido na Europa, seja cana-de-açúcar, seja algodão ou tardiamente café, qualquer um desses casos
era para essa organização, era para isso que se organizava a sociedade. Então não dá para dizer exatamente que era uma sociedade feudal, era uma sociedade voltada para a produção de excedente. Entretanto, ela não tinha mercado interno, ela vivia com a produção de subsistência de modo interno. Todo o trabalho, todo o excedente era feito para o comércio exterior. O que nos importa nesse ponto é justamente dizer, olha, ali o capitalismo ainda não tinha feito o fetiche da mercadoria da forma mais intensa e plena que ele conseguiu fazer hoje no que muitos chamam de capitalismo tardio. Hoje, quase tudo é mediado pela mercadoria. Mas na minha obra eu já digo que a tendência do capitalismo é fetichizar a mercadoria, tornar tudo coisa e todas essas coisas serem mercadoria, não serem simplesmente coisas de escambo ou coisas por si. Elas se transformam em mercadoria, porque a mercadoria, e aí foi o que eu afirmei no último vídeo, é o que permite a exploração da classe trabalhadora pela elite capitalista, uma elite cada vez menor. O ponto central no vídeo que eu lancei no domingo, e que talvez não tenha sido suficientemente claro, por isso, muito corretamente, o camarada antitotalitário me chamou de prolixo, é dizer isso. Dentro do modo de produção capitalista, tudo que existe é coisificado para se transformar em mercadoria. Ainda que seja uma coisa virtual, ainda que você tenha acesso a um stream, né? Um direito a um acesso a filmes. Mas esses filmes são mercadoria. Eles se transformam em mercadoria. E transformados em mercadoria, eles mediam a relação que o trabalhador tem com o seu tempo de lazer. Então ele vai pegar o tempo de lazer e vai utilizar assistindo um stream. Como, aliás, é o que você está fazendo nesse exato instante, assistindo aqui o programa do Marx Comenta. Você está pegando um horário seu, ou para estudo, aí você está estudando aqui, utilizando os nossos vídeos para facilitar o seu estudo, ou então você está pegando seu tempo livre e ouvindo como lazer para poder ter uma capacidade de compreensão um pouco melhor da realidade que você vive. Mas é um momento de lazer seu e você está consumindo na forma de streaming. Você pode até achar que está fazendo isso de graça, mas você não está, porque há uma mais-valia que vai ser produzida, nas propagandas que vão passar no decorrer desse vídeo, que vão se transformar numa coisa, num produto que você eventualmente vai ficar sabendo por estar assistindo esse vídeo e outros vídeos do YouTube. E aí você vai comprar esse produto, ou se você é um YouTube Premium, você já transforma isso em mercadoria mensalmente ao pagar a mensalidade para poder estar assistindo aqui esse programa. Em todos os casos, a forma de lazer que você tem foi transformada em mercadoria. Você se relaciona com ela na forma mediada pelo produto mercadoria. Eu também posso dizer que o anúncio que você assiste, que você pode pensar que não é uma mercadoria porque quem está fazendo você assistir pagou por essa mercadoria, está pagando por essa audiência. A sua atenção se tornou também uma mercadoria, foi transformado numa coisa, vai ser não sei quantos milhões de visualizações, quantas mil visualizações que esse anunciante vai pagar, e essa coisa que foi transformada, ele paga por ela, ele consegue a sua atenção na forma de mercadoria. E camarada, depois desse esculacho que eu tomei do antitotalitário, eu nem sei se ainda mereço. Mas se você achar que merece, se você estiver gostando dessa resposta, se você considerar que o nosso programa é um programa bom e que ajuda, então você já sabe, né? Siga a gente nas nossas redes, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Esse é o momento perfeito para você dar aquele joinha, e isso ajuda muito a gente a distribuir esse conteúdo para outros camaradas que ainda não viram. E camarada, se você não ativou o teu sininho, ativa ele agora, porque assim você vai saber de todos os lançamentos de vídeos que a gente tiver aqui no canal. Outra coisa bastante importante que vocês continuam não fazendo é seguir a gente nessa rede daqui. Vai ter ela lá na descrição, porque muita gente tem reclamado que é quase impossível escrever isso daqui. Mas é muito importante você estar inscrito nisso, porque a gente nunca sabe quando é que o capital vai derrubar o nosso canal. E a forma que a gente vai ter de se comunicar com vocês, caso isso aconteça, é justamente por essa rede daqui. A gente também está na rede chinesa, já cansei de falar isso para vocês, e quem banca todo esse canal não é nenhuma dessas redes. Nós não estamos tão fetichizados pela mercadoria, embora o canal seja monetizado, a ponto de dar conta dessa produção. A gente bota dinheiro nosso, dos nossos salários, que cada um de nós tem outros trabalhos, e além disso ajuda muito, muito mesmo, mas vocês não têm ideia do quanto a galera que entra lá no Apoia-se. Quanto mais gente tiver no Apoia-se, menos nós que estamos aqui no canal somos obrigados a abrir mão do nosso
consumo mínimo, porque nós ganhamos salários baixos, ganhamos o mínimo necessário para a nossa sobrevivência. Então é claro, a gente está abrindo mão de sobrevivência para conseguir manter esse canal. Se você puder abrir mão de 1, 2, 3, 4, 5 reais, já vai ser uma ajuda forte, principalmente que se isso for feito em quantidade, a gente vai poder, pelo menos, gastar só o nosso trabalho aqui, parar de gastar também a nossa sobrevivência. E se em algum momento a gente profissionalizar alguém aqui no canal, eu vou ter o cuidado de avisar vocês, camaradas, para vocês decidirem se vão ou se não vão parar de contribuir. E agora eu quero voltar para esse vídeo, porque ainda tem muitas coisas que eu preciso responder ao camarada tia antitotalitário. E uma delas é tentar explicar de modo menos prolixo a questão do fetiche da mercadoria. Eu já citei nesse vídeo como o YouTube, que é da organização da Google, fez para pegar o tempo de lazer da classe trabalhadora, o tempo de lazer de quem está assistindo a gente aqui agora, e transformar isso numa mercadoria. Ele transforma isso em mercadoria, fazendo com que a atenção possa ser vendida como um produto para a classe do capital, que vai comprar a audiência, as visualizações que os produtos, que as publicidades deles vão ter, e que por sua vez também são produtos que vão acabar se efetivando na forma mercadoria quando os camaradas que assistem a esse vídeo e a outros de fato consumirem aqueles produtos que estão sendo anunciados. Essa relação que o YouTube tem com a gente e que transforma o tempo de lazer da classe trabalhadora numa mercadoria também pode ser pensada do ponto de vista, por exemplo, do que a classe trabalhadora fazia com seu tempo de lazer ali nos 30 primeiros anos do século XX. Ali, as comunidades de periferia se reuniam para fazer rodas de samba. E nas rodas de samba choravam suas dores, organizavam seus amores e constituíam um tempo de lazer de forma a serem pessoas plenas, felizes, dentro do que era possível na situação miserável que o capitalismo impõe a todos nós. Essas rodas de samba, elas não eram mercadoria, elas eram uma relação social efetiva. E quem aborda isso de uma forma muito interessante é um outro marxista, o Eduardo Granja Coutinho, que fez uma obra chamada Os Cronistas no Mundo, os jornalistas que faziam a cobertura do mundo, mas ali ele avalia também a questão do carnaval, dos primeiros carnavais, e numa segunda obra, em que ele fala mais especificamente do samba, que é quando ele analisa o sentido da tradição em Paulinho da Viola, que também é uma excelente obra, e na qual a gente pode pensar essas relações que o poder público tinha com o tempo de lazer da classe trabalhadora. Até os anos 30, o samba, que era uma atividade de lazer da classe trabalhadora, uma atividade social em que ela se organizava, era proibido, era um caso de polícia. A polícia perseguia e fechava as rodas de samba quando elas aconteciam. Então, para poder ter um espaço de lazer, a classe trabalhadora precisava organizar resistência, formas de montarem suas rodas e fugirem quando a polícia ia chegando. Nos anos 30, com a Revolução de Vargas, que a gente já citou aqui em outros vídeos, inclusive na questão do Pirarucu, a gente tem um momento em que o Estado Novo resolve fetichizar o carnaval, transformar o carnaval em uma coisa que vai poder ser vendida como mercadoria. E ele faz alguns movimentos para isso. Um deles é a construção do rádio, no qual o samba passa a ser um produto que capta a audiência, capta um momento de lazer da classe trabalhadora, e ali, tal qual acontece com o YouTube, se utiliza a audiência como mercadoria para ser vendida ao anunciante, que por sua vez vai tentar transformar a parte do lazer e da assistência da classe trabalhadora, que ouvia o rádio, num momento em que ela vai se realizar para consumo, comprar produtos que justificam a compra daquela mercadoria, que no caso era um anúncio, uma propaganda na era do rádio. E a outra forma que a ditadura Vargas vai utilizar é a nacionalização do carnaval e do samba. Então você vê o surgimento das escolas de samba e os grandes desfiles, que também se tornam uma mercadoria. Uma mercadoria tanto na questão da venda do ingresso, tanto para a classe trabalhadora, como principalmente para os turistas, como também transforma em mercadoria a organização das escolas de samba dentro do carnaval. As escolas de samba passam a disputar o primeiro lugar dentro dos desfiles, e aquela potência que o carnaval tinha de reunir de forma política e autônoma uma classe trabalhadora, que acontecia ali na Praça 11, ela é substituída pela escola de samba e pela Marquês de Sapucaí e os grandes desfiles que aconteciam na avenida. Essa é uma forma que eu tento contar para vocês das estratégias que o capital utilizou
para pegar um momento de lazer, que era um momento social da classe trabalhadora, transformar ele numa coisa, que é o desfile da escola de samba, o que ele se tornou, e a partir dessa coisa ele poder vender, virar uma mercadoria, virar uma forma constante de acumulação de mais-valia. E aí o Chianti totalitário continua com a cara, duvidando, colocando questão que tanto a Nestlé, quanto a Minalba, quanto a Coca-Cola utilizassem seus recursos por uma coisa tão simples como comprar água para vender o produto água, vender a garrafinha de água, que seria algo muito pequeno dentro de toda a gama que essas indústrias produzem. Em algum pedaço pode até ser anti-totalitário. Mas veja, há um outro aspecto, que é a água é um recurso finito. E a forma como o capitalismo tem avançado no colapso climático, levando todo o planeta ao fim do clima tal qual ele se organizou nas últimas eras geológicas, tal qual o capital vai fazendo isso, a água vai se tornando um recurso cada vez mais escasso. A gente tratou isso de uma forma um pouco mais profunda na live que a gente fez ontem com o camarada Plínio de Arruda Sampaio Júnior e Renato Cinco, e que a Coalizão do Clima usou o canal do Marcos Comenta para sediar a live. Quem organizou a live foi um camarada da Coalizão, Pedro Aranha, e ali a gente debateu exatamente essa questão. E um dos dados que é bastante interessante é cada vez mais, numa espiral crescente, o capital tem consumido uma quantidade maior da água disponível no planeta. E nessa forma de se fazer o consumo de água no mundo, hoje, a gente tem 70% desse consumo retirada para agropecuária. Mas não é para uma agropecuária familiar, agroecológica, cujo objetivo é a alimentação da classe trabalhadora, seja do campo ou seja da cidade. Não é esse o grande viés de retirada de água do ecossistema. A agropecuária, que retira em grande parte a água do ecossistema, faz isso para produzir insumos para a indústria. Então você está, na verdade, incentivando a indústria no seu consumo. É a produção de soja que destrói todas as florestas e biomas brasileiros para aumentar a quantidade de soja que vai ser utilizado para vender para a China, e lá ela é transformada em produtos que vão ser utilizados tanto na indústria como mercadorias que vão ser distribuídas pelo mundo. 22% da água que é tirada dos ecossistemas é feito diretamente para a indústria. A indústria utiliza ela nas mais diversos produtos. Então quando você compra um computador, para construir aquele computador se gastou algo em torno de 40 mil litros de água. Quando você compra um celular, para construir aquele celular, as várias indústrias que se organizam nos vários insumos daquele produto, consumiram muita água do sistema. Tudo isso, todas essas indústrias consomem juntas 22% da água que é retirada do sistema. E apenas 8% da água que os seres humanos retiram do ambiente é que é usada para o consumo humano. Seja na forma de saneamento básico que a gente utiliza, né, da descarga, ou lavar a mão, ou fazer qualquer atividade, escovar os dentes, seja para você consumir bebendo essa água. Ou mesmo seja para você cozinhar os alimentos que você faz para poder se alimentar no seu dia a dia. Então, o nosso consumo doméstico representa só 8% de toda a água que a gente retira do meio ambiente. Essa água que eu estou falando, que é cada vez mais escassa, a Coca-Cola, a Nestlé e a Minalba e outras empresas do capital, poucas empresas, estão querendo monopolizar no mundo, porque elas sabem que do jeito que a gente tem construído o colapso climático, vai reduzir a quantidade de água disponível, ao mesmo tempo que vai aumentar o consumo de água industrial, agropecuária e da própria indústria. Claro, a Coca-Cola poderia até te responder, ela utiliza não só para vender água, mas para fazer a Coca-Cola, fazer as cervejas, fazer todos os produtos de bebida. Mas o maior interesse da Coca-Cola é participar na acumulação de mais-valia de todas as indústrias. Porque quem tiver os mananciais de água do mundo vai acabar ganhando dinheiro não só da venda do produto direto ao consumidor, como é a garrafinha de água, como é a Coca-Cola, como é que é a cerveja, como principalmente o que ele vai vender para que as outras indústrias produzam seus produtos. É como se você tivesse o monopólio de algo que é essencial para qualquer produção de mais-valia, e tendo em vista
que o capital vai produzir cada vez mais mais-valia, ou seja, vai produzir cada vez mais mercadorias no mundo, a Coca-Cola e a Nestlé estão fechando um negócio que é seguro para elas, no qual elas vão ganhar bastante capital, vai retornar muito mais dinheiro do que aqueles que elas investiram. Camarada anti-totalitário, acho que ainda não consegui satisfazer a sua vontade, é muito provável que você venha com uma nova carga, estamos aqui esperando e ansiosos por ela, mas essa, por enquanto, é a capacidade que nós temos de dar resposta às questões que você trouxe. Não prometo que a gente consiga fazer um próximo vídeo logo na sequência, como a gente fez esse, mas se você trouxer novas questões, vai entrar no nosso horizonte. Te agradeço tanto pelo retorno, que foi um retorno excelente para a gente entender exatamente quais foram os limites que a gente teve na questão do fetiche da mercadoria, mas também porque você postergou um vídeo, que era o vídeo que ia sair esse domingo, no qual a gente ia falar mal do filme que ganhou o Oscar, Ainda Estou Aqui. E com certeza, se tivéssemos feito isso, iríamos ganhar uma chuva de hate bem maior do que as justas críticas que você nos fez. Tu vai falar mal do filme que ganhou o Oscar, o primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar, barbudo? Ah, mas aí a gente vai te escorraçar do Brasil. Tu vai voltar lá pra Renânia a nado, camarada. Pois então, camaradada, eu penso que vocês deixem lá no comentariado se é melhor a gente deixar esse assunto do Ainda Estou Aqui pra lá. Eu vou aproveitar, antes de encerrar esse vídeo, para dar 2 recados para vocês. O camarada Glaucio Gonçalves convidou a gente para uma live sobre as questões dos grupos de esquerda que não conseguem se unificar. Eu imagino que ele esteja querendo tratar dos sectarismos que existem tanto dentro das entidades marxistas, como também entre as entidades anarquistas, já que o camarada é um anarquista. E a segunda questão, que a gente ainda não conseguiu falar, é sobre o movimento que o camarada Necro está fazendo da moratória ambiental já, uma palavra de ordem que ele está puxando já há algum tempo, e a gente ainda não teve tempo de discutir essa questão aqui. Mas eu sugiro bastante que vocês assistam tanto o canal do Glaucio Gonçalves, como também o canal do camarada Necro. Sobre a questão do fetiche da mercadoria, a gente ainda vai falar bastante sobre ela. Essa playlist está só no começo, esse é o segundo vídeo da série, e a gente espera superar o capitalismo quanto antes que ele supere a gente. E na live de ontem, o Renato 5 lançou uma palavra de ordem bem interessante. Nós não temos nada a perder, a não ser a extinção da espécie humana. Até a vitória, camaradas! Sempre!